A Divina Revelação do Inferno mais Buracos Parte 6. Mais buracos. Na noite seguinte Jesus e eu entramos de novo na perna direita do inferno. Vi, como antes, o amor que Jesus tinha por aquelas almas perdidas no inferno. Senti o seu amor por mim e por todos que estavam na terra. Filha, o desejo do Pai é que ninguém pereça. Satanás engana a muitos e eles o seguem. Mas Deus é compassivo. Ele é um Deus de amor. Se esses tivessem realmente se voltado para o Pai e se arrependido, ele os teria perdoado. Uma imensa ternura estava estampada no rosto de Jesus enquanto ele falava. Caminhamos de novo entre os buracos em chamas e passamos por mais pessoas atormentadas, como descrevi antes. Meu Senhor, quantos horrores! Eu pensei. Eram almas e mais almas queimando. Ao longo do caminho, passamos por muitas almas queimando no inferno. Por toda a estrada haviam mãos ardendo se estendendo para Jesus. Onde a carne devia estar só havia ossos, uma massa cinzenta com carne queimando e em decomposição. Dentro de cada forma esquelética tinha uma névoa de alma suja cinzenta, vivendo para sempre dentro de um esqueleto seco. Eu podia ver pelos seus gritos que eles sentiam o fogo, os vermes, a dor e a desesperança. Seus gritos enchiam a minha alma de uma dor tão grande que nem posso descrever. Se eles pelo menos tivessem escutado, pensei. Eles não estariam ali. Eu já sabia que todas as almas no inferno permaneciam com todos os seus sentidos, e eles se lembravam de tudo aquilo que lhes foi dito. Eles sabiam que não havia saída e que estavam perdidos para sempre. Mesmo assim, sem esperança, eles ainda esperavam ao clamar a Jesus por misericórdia. Paramos no próximo buraco. Era exatamente igual a todos os outros, dentro havia uma forma que, pela voz, era de mulher. Ela clamava a Jesus que a libertasse das chamas. Jesus olhou para aquela mulher com amor e disse: Enquanto você estava na terra, chamei-a para vir a mim. Eu implorei que ajustasse o seu coração comigo antes que fosse tarde. Muitas vezes a visitei de madrugada, para falar do meu amor. Eu insisti com você, eu a amei e te atraí a mim pelo meu espírito. Sim, Senhor, você disse, eu o seguirei, os seus lábios diziam isso, mas o seu coração não tinha essa intenção. Eu sabia onde estava o seu coração. Mandei vários mensageiros para lhe dizer que se arrependesse dos seus pecados e viesse a mim, mas você não me ouviu. Queria usá-la para ministrar, para ajudar outros a me acharem. Eu a chamei, mas você nem me ouviu e nem se arrependeu dos seus pecados. A mulher disse a Jesus: Você se lembra? Senhor, como eu ia à igreja e era uma boa mulher. Eu entrei para a igreja. Eu era membro da sua igreja. Eu sabia que a sua chamada era para minha vida e sabia que tinha que obedecer a essa chamada custe o que custasse. E isso eu fiz. Jesus disse: Mulher, você ainda está cheia de mentiras e de pecado. Eu a chamei, mas você não me escutava. É verdade, você foi membro de uma igreja. Mas ser membro de uma igreja não a levou ao céu. Você tinha muitos pecados, dos quais nunca se arrependeu. Você levou outros a tropeçarem na minha palavra. Você não perdoava os que a feriam. Você fingiu me amar e me servir. Quando você estava com os crentes, mas quando você ficava longe deles, você mentia, enganava e roubava. Você se deixou levar por espíritos sedutores. E gostava de sua vida dupla. Você sabia que o caminho era curto e estreito. Jesus continuou: Você tinha uma língua ferina também. Você falava mal dos seus irmãos e irmãs em Cristo. Você os julgava e se achava mais santa do que eles, enquanto o seu coração estava cheio de pecados mais graves. Eu sabia que você não ouvia ao meu doce espírito de compaixão. Você julgava as pessoas pelo seu exterior, sem levar em conta que muitas eram crianças na fé. Você foi muito dura. Sim, você disse que me amava com os lábios, mas o seu coração estava longe de mim. Você conhecia os caminhos do Senhor e os compreendia. Você brincava com Deus e Deus sabe de todas as coisas. Se você tivesse servido a Deus com sinceridade, você não estaria aqui hoje. Você não pode servir a Satanás e a Deus ao mesmo tempo. Jesus virou para mim e disse: Muitos nos últimos dias se desviarão da fé.
dando ouvidos a espíritos sedutores e servirão ao pecado. Saia do meio deles. E fique bem longe. Não caminhe com eles. Quando estávamos indo embora, a mulher começou a amaldiçoar e a xingar a Jesus. Havia uma outra forma esquelética em outro buraco. Eu sentia o fedor da morte bem antes de chegarmos. Este esqueleto era semelhante aos outros. Fiquei imaginando o que esta alma havia feito para estar ali, perdida e sem esperanças, sendo seu futuro a eternidade neste lugar terrível. Quando ouvia os choros das almas angustiadas, eu chorava também. Ouvi uma mulher que falava com Jesus das chamas do buraco. Ela estava citando a palavra de Deus. Querido Senhor, o que ela está fazendo aqui? Perguntei. Ouça, disse Jesus. A mulher dizia: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por ele. Jesus é a luz do mundo. Venha para Jesus e ele te salvará. Quando ela falava, muitas das almas perdidas ao redor dela a escutavam. Alguns blasfemavam e outros xingavam. Alguns a mandavam se calar. Outros ainda perguntaram: há realmente esperança? Ajude-nos, Jesus. Gritos de aflição enchiam o ar. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia por que a mulher estava pregando o evangelho ali. O Senhor leu os meus pensamentos e disse: Filha, chamei esta mulher, quando ela tinha 30 anos, para pregar a minha palavra. E para ser uma testemunha do evangelho. Eu chamo pessoas diferentes com objetivos diferentes em meu corpo. Mas se um homem ou uma mulher, um rapaz ou uma garota, não quiser o meu espírito, eu me afasto. Sim, ela realmente atendeu ao meu chamado por muitos anos. E cresceu no conhecimento do Senhor. Ela ouvia a minha voz, e fez muitas boas obras para mim. Ela estudava a palavra de Deus, orava sempre e teve muitas das suas orações respondidas, ensinou a muita gente o caminho da santidade. Ela era fiel em sua casa. Os anos se passaram, até que um dia, ela descobriu que o seu marido estava tendo um caso com outra mulher. E apesar dele ter pedido perdão, ela ficou fria e não o perdoou, para salvar o seu casamento. É verdade que o marido estava errado e que ele cometeu um pecado muito grave. Mas essa mulher conhecia a minha palavra. Ela sabia que tinha que perdoar, e que há sempre uma saída em todas as tentações. O seu marido pediu que ela o perdoasse. Mas ela recusou-se. Ao contrário, a raiva fincou raiz. A raiva cresceu por dentro dela. Ela não se voltava para mim. A cada dia ela ficava mais amarga e dizia em seu coração: aqui eu estou servindo a Deus em tudo, e meu marido está por aí com outra mulher. Você acha que isso está certo? Ela disse isso para mim. Eu disse: não, não está certo. Mas ele veio a você e se arrependeu, prometendo nunca mais fazer de novo. Eu disse a ela: filha, olhe para dentro de si mesma, e verá que foi você quem causou isto a você mesma. Não fui eu, Senhor, ela disse. Eu sou a santa e ele é o pecador. Ela não me ouvia. O tempo passou e ela parou de orar a mim e de ler a Bíblia. Tornou-se uma pessoa zangada não só com o seu marido, mas também com todos aqueles ao redor dela. Ela citava as Escrituras, mas não perdoava seu marido. Ela não me escutou e o seu coração ficou cada vez mais amargo, enchendo-se de pecados. A ideia de assassinar seu marido crescia em seu coração no lugar do amor. Um dia, na sua raiva, ela matou o seu esposo e a outra mulher. Satanás então tomou total controle dela e ela se suicidou. Olhei para aquela alma perdida, que tinha desistido de Cristo e condenado a sua alma para sempre nas chamas e na dor. Eu a ouvi quando ela respondeu a Jesus: eu vou perdoar agora, Senhor. Tire-me daqui, obedecerei agora. Você vê, Senhor, eu estou pregando a sua palavra agora. A qualquer hora os demônios virão me levar para me atormentar mais ainda. Eles me torturarão por horas. Os meus sofrimentos serão piores por estar pregando a sua palavra. Por favor, Senhor, eu lhe imploro que me tire daqui. Chorei com a mulher no buraco e pedi ao Senhor para que tirasse toda a amargura do coração. Não deixe o ódio entrar no meu coração, Senhor Jesus, eu disse. Vem, vamos indo, disse Jesus. No buraco seguinte estava um homem. Envolto na sua forma esquelética, clamando a Jesus: Senhor, ele gritou, ajude-me a entender por que estou aqui. Jesus respondeu: calma, aquieta-te. Você sabe por que você está aqui.
Deixe-me sair e eu serei sempre bom, o homem implorou. O Senhor disse a ele: Mesmo no inferno, você ainda continua a mentir. Este homem veio para cá com 23 anos de idade. Ele não ouvia o meu evangelho. Ele ouviu a minha palavra muitas vezes e foi frequentemente à minha casa. Eu o chamei pelo meu espírito para a salvação. Mas ele quis o mundo e os seus prazeres. Ele gostava de beber e não atendeu ao meu chamado. Ele foi criado na igreja, mas não se comprometia comigo. Um dia ele me disse: um dia eu darei a ti a minha vida, Jesus, mas este dia nunca chegou. Uma noite, depois de uma festa, ele sofreu um acidente de carro e acabou morrendo. Satanás o enganou até o fim. Ele morreu instantaneamente. Ele não ouviu o meu chamado. Outras pessoas também morreram no acidente. A obra de Satanás é matar, roubar e destruir. Se ao menos ele tivesse me escutado. Não é desejo de meu Pai que alguém pereça. Satanás queria a alma deste homem, e ele a destruiu pelo pecado, pelo descuido e pela bebida alcoólica. Muitos lares e muitas vidas estão sendo destruídas a cada ano pelo álcool. Se as pessoas pudessem ao menos ver que os prazeres do mundo são apenas passageiros. Se você vier para o Senhor Jesus, Ele o libertará da bebida alcoólica. Clame a Jesus, Ele o ouvirá e o ajudará. Ele será seu amigo. Lembre-se de que Ele o ama e de que tem o poder de perdoar os seus pecados. Cristãos casados, Jesus adverte que vocês não devem cometer adultério. Desejar alguém do sexo oposto, mesmo que você não cometa o ato, pode ser adultério no seu coração. Jovens, fiquem afastados das drogas e dos pecados do sexo. Se você pecou, Deus o perdoará. Basta clamá-lo enquanto há tempo. Aconselhe-se com bons cristãos adultos e fale com eles sobre os seus problemas. Você ficará feliz por ter guardado seus dias neste mundo, antes que fosse tarde demais. Satanás vem como se fosse um anjo de luz para enganar o mundo. Não é nenhuma surpresa que os pecados do mundo foram atraentes para este jovem mesmo conhecendo a santa palavra de Deus. É só mais uma festa, ele pensava Jesus vai entender. Mas a morte não tem misericórdia. Ele esperou demais. Olhei para a alma daquele homem e me lembrei dos meus próprios filhos. Ó Deus, que eles possam te servir. Eu sei que muitos de vocês que estão lendo este livro têm os seus queridos, talvez filhos, que você com certeza não quer que vão para o inferno. Fale a eles sobre Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Diga-lhes que devem arrepender-se de seus pecados, que Deus os perdoará e os fará santos. Os gritos daquele homem repercutiram dentro de mim por dias. Jamais esquecerei os seus gritos de arrependimento. Eu me lembro da carne pendurada e sendo queimada pelas chamas. Não posso me esquecer do cheiro da morte, do apodrecimento, dos buracos onde haviam olhos, das almas sujas e cinzentas e dos vermes que rastejavam através dos ossos. A forma do jovem homem levantou os seus braços em súplicas, em direção a Jesus, enquanto nos afastávamos em direção ao próximo buraco. Senhor Jesus, eu orava, dê-me forças para continuar. Logo chegamos a um buraco onde estava uma mulher, que suplicava com toda a sua alma, que Jesus a tirasse dali. Senhor, ela dizia, não estou aqui há muito tempo? O meu sofrimento é mais do que eu posso suportar. Por favor, Senhor, deixe-me sair. Os soluços sacudiam a sua forma e havia muita dor na sua voz. Eu sabia que ela estava sofrendo demais. Eu disse, Jesus, não há nada que tu possas fazer? Jesus falou então àquela mulher, quando você estava na terra, ele disse: eu a chamei e a convoquei para vir a mim. Supliquei que endireitasse o seu coração comigo, que perdoasse os outros, que fizesse o certo, que fugisse do pecado. Eu até cheguei a visitá-la na madrugada e a chamei pelo meu espírito. Vez após vez. Você dizia com seus lábios que me amava. Mas o seu coração estava longe de mim. Você não sabia que nada pode ficar escondido de Deus? Você enganou os outros, mas você não podia me enganar. Eu ainda enviei outros para dizer que você deveria se arrepender, mas você não escutou. Você não ouvia, você não via, além disso os mandou embora com raiva. Eu a coloquei num lugar onde você podia ouvir a minha palavra. Mas você não deu o seu coração a mim. Você não se arrependeu e nem ficou com vergonha do que você fazia. Você endureceu o seu coração e se desviou de mim. Agora você está perdida para sempre. Você devia ter me escutado. Nesse instante, ela olhou para Jesus e começou a insultá-lo e a blasfemar a Deus.
Senti a presença de espíritos malignos e sabia que eram eles que estavam blasfemando e xingando. Como é triste estar perdido para sempre no inferno. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21:33. A Divina Revelação do Inferno, parte 7. O Túnel do Medo. Continuará no próximo vídeo.